Olá, pessoa! Tudo bom com você? Meu nome é Jo Alves e eu estou aqui novamente para trazer não uma dessa vez, mais duas questõezinhas de sequência lógica. Quero ver se você é capaz aí de acertar todas elas, hein? Já sabe, na hora que começar aqui as questõezinhas, dá aquela pausa, vai lá nos comentários, deixa seu raciocínio para compartilhar com essa comunidade, volte aqui e termine de assistir o vídeo. Então bora aí para essas duas sequências de raciocínio lógico. Então, pois bem, hein? A primeira sequência que nós temos aqui, ela é composta pelos números 0, 1, 3, 7 e 15. Pois bem, hein? A gente já viu em aulas anteriores, vou deixar aqui nos cards algumas aulinhas para você voltar lá e assistir, abordando também sobre sequências lógicas. A gente tem várias, estratégias para a gente ir resolvendo. Uma delas é a gente ver se esses números são pares, se eles são ímpares, se eles são números primos. Então, ver se a gente está fazendo uma soma, a gente chega no número seguinte, se é uma multiplicação, se é uma PA. Nesse nosso caso, lembrando, PA, progressão aritmética. Então, nesse nosso caso aqui, nós temos aqui o 0, 1, 3, 7, 15. A gente pode ver que de início esses números são, tirando um exceto 0, os demais são ímpares. Mas, quando a gente vai pensando aqui, uma das estratégias de resolução é a gente pensar se a soma faz com que a gente chegue sempre no número seguinte. Se a gente pega de 0 para 1, a gente percebe que a gente está somando mais 1. Porém, se eu somar mais 1, mais 1 e mais 1 sucessivamente, a gente teria a sequência dos números naturais, o que não ocorre aqui. Mas, se eu pego aqui, por exemplo, para chegar no número de 1 para 3, para a gente ver se ainda continua com alguma lógica de alguma soma aí, a gente vê que de 1 para 3, a gente vai somar mais 2. Começa a, talvez, dar aí pra gente uma lógica de alguma sequência. Só que quando a gente pega aqui de 0 para 1, a gente soma 1, depois a gente soma 2, uma dessas sequências que a gente pode imaginar aqui que a gente está fazendo uma soma a partir da sequência dos números naturais. É o que me vem primeiro aqui à cabeça. Se isso se confirmar, a gente tem que de 3 para 7, a gente teria que somar mais 3. Só que 3 mais 3 não dá 7, daria 6. Então, esse raciocínio não foi legal até aqui. Mas será que se eu somar aqui de 3 para 7, que a gente tem que somar mais 4, a gente consegue visualizar um outro tipo de raciocínio a partir da soma? Então, vamos pensar um pouquinho, hein? De 0 para 1, somei 1. De 1 para 3, a gente soma 2. A gente pode estar pensando aqui no seguinte, hein? 1, 2, 4. Será que todas as vezes que a gente acrescenta a soma, a gente soma pelo dobro do antecessor? Ou seja, olha, 1, 2. 2 é o dobro de 1. Aí somei mais 4, que é o dobro de 2. Se isso se confirmar, significa que na hora que a gente vai somar aqui o número para dar 15, o dobro de 4 é 8. E 7 mais 8 dá 15. Gente, achamos uma lógica válida para toda a sequência. Agora vamos ver se essa lógica que a gente encontrou dá um resultado aí pra gente, hein? Isso significa, então, que o próximo número que eu tenho que somar, que é o dobro de 8, vai ter que ser 16. E 15 mais 16, se a gente somar aqui no cantinho, 5 mais 6 dá 11, vai 1, e 1 mais 1 mais 1, 31. Eita, nós, hein? Tem resposta, letra D, 31. Então, isso significa que a sequência lógica aqui nossa é 0, 1, 3, 7, 15 e o próximo número é 31. Gostou da resolução dessa nossa primeira sequência lógica? Se sim, vou pedir para você se inscrever nesse canal, hein? Afinal de contas, a gente traz questões aqui super legais que te desafiam e faz com que você cresça nesse mundo matemático. Bora aí para a nossa próxima sequência? A nossa próxima sequenciazinha é
2, 2, 1, 4, 3, 3, 6, 5, 5, 8. Bom, né? Para a gente achar o próximo número dessa sequência, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais do que no caso anterior. Porque, por exemplo, se a gente utilizar a soma, que no caso de 2 é para 2, a gente não está somando nada. Então, se fosse a parte de uma soma, tudo deveria ser 0. E aí depois a gente, aliás, tudo deveria ser 2, né? Porque a gente iria somar sempre com 0, a gente teria uma sequência de números constantes. Se a gente deixa aqui 2, 2, passa para 1, a gente diminui, depois volta a aumentar, vira 4, depois diminui de novo, repete 3. A gente não tem nenhuma lógica de repetição, tá meio estranho, né? Quando isso acontece, uma estratégia interessante da gente adotar é fazer agrupamentos. Então, nesse caso, eu vou agrupar esses números de 3 em 3 para a gente ver como que fica, tá bom? Então, por exemplo, eu vou agrupar aqui, ó, 2, 2, 1, 4, 3, 3, 6, 5, 5, e aqui a gente pode visualizar qual vai ser o próximo número aí depois de 8, tá? E agora a gente vai analisar cada número dentro desse agrupamento de sequências, tá bom? Então, primeiro, a gente vai analisar aí, vou trocar aqui a corzinha da caneta, os primeiros números dessa sequência, o 2, o 4, o 6 e o 8. Dá pra gente enxergar que esses números, eles compõem a sequência dos nossos números pares, né? Então, se eu analisar aqui os primeiros, olha, da sequência, eles são todos pares. 2, 4, 6, 8. A sequência, né? 2, 4, 6, 8. E assim, se a gente for seguir, o próximo agrupamento deveria começar aí com o número 10, nessa lógicazinha. Segundo, vamos analisar aí o nosso... Cadê aqui? Vou colocar de amarelo, vou colocar de pretinho. Vou analisar aqui o nosso último número, ok? Se eu pego o nosso último número dessas sequências, ó, a gente tem que 1, 3 e 5 é a nossa sequência de números ímpares. Então, 1, 3, 5, isso significa que ali, né, o terceiro número daquele agrupamento do último ali tem que ser o 7. Vocês concordam? Vamos colocar ele aqui, ó, como nosso último número, tá bom? E se a gente analisar agora o segundo, vamos colocar aqui de amarelinho. É 2, 3, já não é par e nem ímpar. 2, 3, 5, 2, 3, 5. Se eu coloco aqui para visualizar melhor, 2, 3, 5. Olha, gente, isso daí são os nossos números primos. 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo. Se a gente for tendo como base a sequência, o próximo número primo que a gente tem é o 7. Então, números primos. Aqui, aproveitando e falando de números primos, vocês sabem o que são números primos? Se não, deixem para mim nos comentários e coloquem lá para mim. Queremos a aula sobre números primos, que aí eu trago uma aulinha especialmente para vocês, tá bom? Então, aqui falando de 2, 3, 5 e 7, já que o termo do meio é a sequência aí dos números primos, o número que completa a nossa sequência vai ser o número 7. Muito boa, hein, pessoa? Trouxe aí para você, especialmente para você, duas sequenciazinhas lógicas de algarismos, duas sequenciazinhas lógicas numéricas, e espero que você tenha aprendido aí e compreendido o raciocínio que a gente adotou. Se você tem um raciocínio diferente, não deixe de compartilhar comigo aí nos comentários e com toda a nossa comunidade. Ah, gente, um detalhezinho importante, hein? Eu tô aqui utilizando nas nossas aulas esse tablet que ajuda muito nos estudos. Se você também se interessou em ter um igualzinho a esse, tô deixando o link lá na descrição, tá bom? Um beijinho pra você. Não se esqueça de se inscrever aí. Vem comigo para a nossa próxima aula.